Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do serial killer do Capitólio, que é um caso sem solução até hoje. No inverno de 1900 a 1901, mulheres de Denver, no Colorado, foram aterrorizadas por um serial killer incomum. As principais vítimas eram mulheres que estavam caminhando à noite e sozinhas, e muitas delas estavam voltando do trabalho ou da igreja. E o agressor, ele não roubava nenhum pertence e também não cometia nenhum abuso com as vítimas. Ele simplesmente seguia elas por ruas desertas e as atacava com um objeto bem pesado. De agosto de 1900 a fevereiro de 1901, esse homem acabou atacando e agredindo mais de 10 mulheres no bairro do Capitólio. Algumas acabaram sobrevivendo e as outras não. Em 22 de dezembro de 1900, a senhora Dewart Young acabou sendo atacada perto de sua casa. Ela sofreu um golpe bem forte na cabeça que acabou exigindo tratamento. Em 6 de janeiro de 1901, outra mulher foi atacada. Julia Dorr, de 46 anos. Julia estava caminhando até um prédio onde trabalhava como governanta. Foi golpeada na cabeça e seu corpo foi jogado perto de um canteiro de obras. 16 de fevereiro de 1901, Mary Fraser também foi atacada. Ela estava saindo do cabeleireiro e logo depois ela apareceu na casa de seus pais com o rosto manchado de sangue e com sujeira. E ela estava quase perdendo a consciência. E ela também não conseguia se lembrar de onde havia sido atacada. Na mesma noite, o ataque quase aconteceu. A vítima, identificada como Everest, de 16 anos, ela estava voltando do trabalho para casa quando quase foi atacada. Ela percebeu que um homem estava seguindo ela, então ela parou, então ele parou também atrás dela. Então ela começou a caminhar mais rápido e ele foi seguindo ela. Ela se virou e ele correu em direção de um beco para tentar pará-la. Porém, ela correu mais e conseguiu ir até a casa de algumas pessoas pedir ajuda. Então lá ela acabou sendo acolhida. Então depois ela acabou indo até a polícia e dando uma descrição mais detalhada desse homem que tinha seguido ela. Em 22 de fevereiro de 1901, 3 mulheres foram atacadas na mesma noite, com o espaço de apenas uma hora. A primeira foi Mary Short, de 40 anos. Ela acabou sendo encontrada inconsciente em um terreno baldio e posteriormente acabou morrendo no hospital por complicações da agressão. A outra vítima foi Emma Johnson, de 30 anos. Ela foi atacada no caminho da igreja para sua casa e ela trabalhava como empregada de um médico que morava nas proximidades de onde ela foi atacada. Então ela conseguiu ir se rastejando até a casa onde trabalhava e logo depois foi levada para o hospital. A última vítima daquela noite foi Josephine, de 36 anos. Ela acabou sofrendo um longo corte na orelha que acabou exigindo cirurgia posteriormente. Ela também descreveu seu agressor. Uns dias depois, ela acabou morrendo em decorrência aos ferimentos que ela tinha sofrido. O capitão Hamilton Armstrong, chefe dos detetives, foi responsável pelo caso de 1900 a 1901. O caso ficou conhecido por alguns nomes como Capitol Hill Thug, Capitol Hill Slugger. Com essa investigação, ele acabou sendo promovido a chefe de polícia. E 3 dias depois do último ataque, a polícia acabou fazendo uma grande varredura pelo bairro. Eles conduziram uma investigação, uma prisão em massa de trabalhadores, moradores de rua e residentes do bairro, praticamente de qualquer homem, e eles acabaram mantendo na delegacia vários desses suspeitos, mesmo sem ter nenhuma prova. Uma das primeiras vítimas que eu não cheguei a citar aqui para vocês, e ela descreveu o agressor
como um homem pequeno de pele muito branca. A senhora, que foi denominada, né, de Everest, que acabou, né, escapando do ataque, ela diz que esse homem, que acabou vendo, né, esse homem do ataque novamente, só que durante o dia, enquanto ela estava caminhando com sua irmã. Ela não tinha total certeza. O repórter acabou, né, resumindo todas as características físicas, né, que as vítimas descreveram. E ele diz: ele era de estatura mediana, pele muito clara e bigode caído, e seu nariz era bastante proeminente, e seus olhos eram azuis e selvagens. Ele usava um longo western cinza e um chapéu paixão. E um western era basicamente um sobretudo com um chapéu de esmagamento. Era feito de feltro ou algum material que desse para dobrar. E esse agressor foi apelidado como bandido do Capitólio, ou serial killer do Capitólio. Josephine, que morreu em um dos ataques da noite do dia 22 de fevereiro, acabou fazendo uma descrição antes de falecer. Ela disse que o agressor era de estatura média com um grande bigode longo, e seu bigode era preto e ele usava um chapéu preto puxado para trás da cabeça. E houve outra testemunha do ataque, e essa testemunha escreveu que esse homem estava usando um uniforme policial. Porém, né, essa descrição e essa testemunha nunca foi levada a sério e nunca foi investigada. E os 3 primeiros crimes, né, desse agressor acabou passando despercebido. E muitas pessoas acharam, né, que isso aconteceu pelas vítimas serem de classe baixa, já que uma vítima era judia, outra era uma empregada humilde, a outra acabou morrendo sem ter como explicar o que realmente aconteceu. E na época dos ataques, a cidade de Denver estava sofrendo, né, vários crimes graves e muitos roubos pela cidade. Então, por conta disso, as autoridades não levaram muito a sério. Eles acharam que era simplesmente mais um roubo comum e não foi investigado. De acordo com o editorial do Colorado Gazette Springs, os assaltos foram um demônio que causou vários tumultos em Denver, desde que o departamento de polícia feriu as funções policiais, reunir mergulhadores. O departamento de polícia acabou não investigando o suficiente para perceber, né, que o bandido tinha um modo de ataque, que ele tinha um padrão. Alguém estava espancando mulheres em ruas escuras, mas não cometia nenhum tipo de roubo ou abuso. Ele simplesmente agredia as mulheres, deixava elas ali. Mas o quarto ataque acabou chamando muita atenção das autoridades. Annie pertencia a uma família influente e seu irmão era um empresário proeminente. E o irmão dela acabou irritando os jornais e a polícia. E a família acabou pedindo a recompensa para quem reconhecesse, né, esse agressor, que ele fosse preso, e a recompensa era de $200, né, que hoje em dia seria mais de $6.000, por qualquer informação, né, que descobrissem quem era o agressor. E ao invés de investigarem, né, mais a fundo para tentarem descobrir realmente, a polícia acabou prendendo várias pessoas aleatórias, vários homens, que simplesmente passaram pela rua de alguns dos ataques. E em outubro, antes da continuação dos ataques, o capitão Hamilton disse aos jornais que tinha um agressor em suas mãos. Era Joseph Skilling, que tinha sido preso em Greeley, Colorado. E quando o capitão foi questionado, né, por que o Joseph era o culpado, ele simplesmente disse que porque o Joseph era mentalmente desequilibrado. Umas semanas depois, ele acabou mudando de ideia novamente e disse que o culpado era David Pace. E em 22 de novembro, segundo o detetive, o David era o canalha culpado por numerosos ataques às mulheres. E os jornais disseram que o detetive tinha total certeza de que o David era o culpado, mesmo sem nenhuma prova. A partir de janeiro, a polícia passou outra série de principais suspeitos. Em 8 de janeiro, o detetive Hamilton declarou que o bandido era um homem chamado Sr. Mariussen. Então, logo depois, outro homem acabou sendo preso por tentar levar uma mulher à força para o seu carro. E esse homem era George Tanner. E disseram que, sem dúvidas, o George era louco. Acredita-se que esse é o melhor palpite do assassino que o Hamilton já deu. Basicamente, se o homem fosse preso por roubo ou alguma coisa relacionada a alguma mulher, ele já se tornava o principal suspeito dos crimes.
O jornal Aspen Tribune acabou resumindo a investigação. Eles disseram que cada suspeito basicamente pertence aos homens que não conseguiam se explicar onde estavam antes dos ataques. Acabavam caindo em suspeito. O editorial também disse, várias vezes, depois de gastar muito, acabou encontrando algumas pistas que possivelmente poderiam ajudar no caso. Eles perseguiam fantasmas e sombras e permitiam que o verdadeiro culpado, continuasse sua vida normal. Depois dos últimos ataques, cerca de 25 homens foram presos. Hamilton disse que ele iria investigar a fundo cada homem, até que eles pudessem provar que não eram culpados. Um dos homens presos foi Al Coan. Ele era o principal suspeito em potencial. Ele acabou sendo preso por tempo indeterminado, e algumas fontes disseram que ele foi preso e os policiais foram na pensão dele buscar ele lá. E a pensão ficava a cerca de alguns quilômetros de onde os crimes tinham acontecido. Porém, não tinha muitas provas que conseguissem acusá-lo. Ele possuía apenas um terno que não correspondia com o que as vítimas tinham falado. No dia seguinte, um homem chamado Albert Frederick foi a uma clínica, cirurgião da polícia, para trocar um curativo de um ferimento. Enquanto ele esperava no consultório, ele acabou encontrando outro homem e acabaram conversando. Então lá um deles estava lendo o jornal em voz alta, e assim que o homem terminou de ler a parte do artigo que dizia que a recompensa estava em $500 adicionais para quem soubesse qualquer pista do agressor. O Albert acabou dizendo que ele tinha testemunhado os ataques, e na verdade ele conseguiu ver de perto o criminoso. E a história do Frederick contava que ele estava caminhando sozinho perto de onde Mary Short foi atacada. Ele acabou passando por uma mulher na rua que logo depois acabou gritando. E quando o Frederick se virou, o agressor foi em sua direção e passou correndo pela sua frente na rua. Então o Frederick acabou se assustando e acabou nem prestando socorro para a vítima e nem ficando no local. E o médico da polícia acabou dizendo para ele ir até a delegacia para contar aos demais policiais o que tinha acontecido e contar o seu depoimento. E depois de interrogá-lo, acabaram levando o Frederick para a prisão, onde tinha mais 10 homens suspeitos. O Frederick acabou apontando para o Al Coan. E depois o Al ele acabou sendo interrogado sozinho pelo capitão Hamilton. E depois o capitão disse que o Al ele tinha sido preso porque ele estava portando um revólver e alguns cartuchos e também uma barra de ferro de cerca de 30 centímetros, que provavelmente seria o objeto usado para agredir as vítimas. Porém, os policiais afirmavam que ele tinha sido preso na própria pensão e não na rua. O capitão disse que em interrogatório o Al disse que ele odiava as mulheres e que se sentia perseguido por elas, e que ele também não falava de forma coerente e parecia desequilibrado. Além disso, ele também se encaixava na descrição das vítimas e das testemunhas. As roupas, já que ele não tinha nenhuma roupa que as vítimas tinham descrevido. Então, o Hamilton disse que Al Coan era o bandido do Capitólio. E todo o país, jornais e manchetes publicaram essa matéria. E alguns moradores da pensão que o Al morava disse que ele estava na pensão nos dias dos crimes. Várias pessoas disseram que não poderia ser levado a sério o testemunho do Frederick, já que ele era um viciado em drogas. Mesmo assim, o capitão acabou mantendo sua história e disse firmemente que o Al era o culpado. Mais tarde, uma mulher chamada E.J. Crow apresentou-se como testemunha e disse que viu o agressor. Ela foi levada para ver o Al Coan e ela acabou concordando que era ele. As fotos dele já tinham sido divulgadas em todos os jornais. E o Al foi mantido na prisão 2 meses antes de ser acusado de um dos assassinatos. Na verdade, ele acabou sendo preso em confinamento sozinho, tipo na solitária, e acabou perdendo mais de 20 quilos. E durante esse período, outros suspeitos também foram presos. Porém, logo depois, eles também foram inocentados. E, eventualmente, o Al foi levado a julgamento por matar Mary Short. No entanto, a maioria das evidências do departamento de polícia dizia-se a respeito ao assassino da Josephine.
Porém, quando a promotoria tentou usá-la, o juiz disse que aquilo era inadmissível. E o julgamento acabou sendo uma bagunça. Eles não tinham provas e nem no que se basear. E a promotoria não tinha provas concretas em o que se basear para julgar. A testemunha levou a melhor e voltou o foco para o Frederick. Então eles disseram que ele também poderia ser um principal suspeito, tão bom quanto o Alcoan. E ninguém foi condenado, porém houve outro ataque em 25 de junho de 1901, que se encaixava, no perfil do agressor. Celestine Coleman, de 17 anos, foi atingida na cabeça por um homem que deixou um pedaço de cano gás de 60 centímetros na cena do crime. E na noite de 26 de junho, um homem chamado George Griffin atacaram uma mulher chamada Senhora Keldol. Ele tentou fugir, porém acabou sendo baleado e ferido pela polícia, que logo o capturaram. E logo depois a polícia acabou levando ele para o hospital. E lá no hospital ele acabou vendo, a vítima, acabou vendo, a Celestine, e lá quando ela viu ele, ela acabou ficando apavorada. Então depois ela ficou muito mal e ela não conseguia nem falar. Então o George explicou à polícia que estava meio demente, já que a Coleman não conseguia, explicar o que tinha acontecido e não conseguiu identificá-lo, como seu agressor, mesmo, ele tendo sido baleado pela polícia. Se a Celestine não conseguisse, confirmar, ele não poderia ser preso. E depois do verão, os ataques finalmente acabaram. E as pessoas acabaram se esquecendo do caso e o verdadeiro assassino nunca foi preso ou identificado. E o caso permanece sem solução até hoje. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse é um caso bem complexo, não tem tantas provas. Às vezes os outros casos, sem solução, eles têm algumas pistas, algumas provas, mas esse não. Esse é algumas descrições só e eles não acharam, nenhum suspeito em potencial, O capitão lá, o Hamilton, o detetive capitão, eu acho que eu troquei o nome várias vezes, mas é porque que durante as investigações ele acabou subindo, de cargo várias vezes, mesmo, não fazendo uma boa investigação. O que eu fiquei mais indignada é que do nada ele colocava várias pessoas para ser o suspeito. Só se o homem estivesse passando ali pelo local, ele já falava que era o suspeito. E todo mundo concordava com ele, principalmente os jornais e as pessoas. Isso que é o mais intrigante, Mas esse é um caso muito, muito antigo, 1900, Então não tinha tanta tecnologia, não tinha quase nada, também. E só tinha os jornais, reconhecimento, do digital, nem nada. E DNA. Então por isso ficou mais complicado ainda, E até hoje o caso não tem solução, não se sabe se era o Alcoan mesmo ou se não era. Eu acho que não era ele. Eu acho que não era nenhum dos suspeitos, na verdade, que eles levaram lá para a delegacia e tudo mais. Eu acho que não era nenhum deles. Mas enfim, é isso. Eu quero saber o que vocês acharam desse caso. Deixa aqui para mim nos comentários. Se quiserem me dar sugestões também de arquivos misteriosos, podem deixar aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem arquivo misterioso. Então é isso. Um beijo e até o próximo arquivo misterioso.